tudo bom? Estamos aqui para começar mais um bate-papo. Hoje eu trouxe um tema bem bacana e eu quero saber se você deseja enriquecer. Porque é isso mesmo, sobre isso que eu vou falar hoje. Se você quiser enriquecer, você está no lugar certo. Eu vou falar justamente sobre os segredos de quem enriquece. Mas será que tem segredo mesmo? Vamos lá? É bem possível que tenha segredo mesmo. Porque esse tema a respeito do enriquecimento é um tema que me intrigava sempre, desde a minha juventude. Então eu comecei a pesquisar sobre esse assunto desde muito cedo, desde antes de eu passar pela minha cabeça, de eu imaginar que um dia eu seria consultora financeira pessoal. Então eu pesquiso sobre esse tema faz tempo. E eu fiquei feliz de perceber uma coisa, e essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você. Que as pessoas ricas têm uma ideia na cabeça delas, que é a seguinte: eu crio a minha própria vida. Olha só que ideia bacana. Eu vou repetir essa ideia de novo para ficar bem claro para você. As pessoas ricas têm na cabeça delas a seguinte ideia: eu crio minha própria vida. O que isso quer dizer? Isso significa que uma pessoa rica é uma pessoa proativa. Ou seja, ela entende que ela que precisa criar a realidade dela mesma. E no tocante a dinheiro, elas sabem que o dinheiro tem um lugar na nossa sociedade. Ou seja, as pessoas ricas entendem a importância do dinheiro na nossa sociedade e elas não consideram o dinheiro sem importância. Que muita gente que não é rica pensa nisso. Dinheiro não é lá tão importante assim. Vocês já ouviram alguém falar sobre isso? Se o dinheiro não é lá tão importante assim, então o dinheiro vai embora das mãos dessa pessoa. Mas a pessoa rica, ela reconhece a importância que o dinheiro tem na nossa sociedade. Nós vivemos, você já deve saber, numa sociedade capitalista. Ou seja, você precisa, mesmo de manhã, assim, para comprar o pãozinho lá na padaria, você sabe que vai precisar de algumas moedas, pelo menos. Porque sem dinheiro você não compra o pãozinho na padaria. Então nós vivemos numa sociedade capitalista. E o dinheiro tem realmente sua importância e a pessoa rica sabe disso. Então ela sabe da importância do dinheiro na sociedade e ela dá importância ao dinheiro. Aproveitando esse gancho aí da mentalidade da pessoa rica, eu quero te falar o seguinte, que o dinheiro requer atenção em dinheiro. Então, se você quiser enriquecer, se você quiser ter mais dinheiro na sua vida, você vai ter que dar atenção ao dinheiro. O que será que isso significa, né? O que significa dar mais atenção ao dinheiro? Vamos lá. Eu quero explicar isso para você, pelo menos do jeito que eu entendo, né? Porque eu acabei de falar para você que esse assunto, dinheiro, riqueza, abundância, é um assunto que sempre me atraiu. Então, vamos lá. Tudo que você coloca a sua atenção se expande. Então, se tem um assunto, por exemplo, que você considera importante, vamos trazer aqui para o nosso assunto, que é a construção de riqueza. Você precisa dar atenção a isso. Eu quero ter riqueza na minha vida, então eu vou dar atenção à riqueza. Se eu acho que o dinheiro é importante para mim, eu vou dar atenção ao dinheiro. Então eu falei agora mesmo que dinheiro requer atenção em dinheiro. Então eu vou dar exemplos aqui bem práticos. Vamos supor que a sua vida está equilibrada. O que eu chamo de vida equilibrada? Vida equilibrada é aquela que eu recebo um determinado valor por mês, eu pago todos os meus compromissos por mês, certinho, em dia, e não sobra nada. Esse tipo de pessoa eu chamo pessoa equilibrada, ou seja, entrou uma importância, eu paguei todos os meus compromissos e deu 0 a 0. Eu trago aí para uma imagem de futebol, que futebol é um esporte muito conhecido no nosso país, e quando eu faço assim, olha, empatou, deu 0 a 0, recebi, gastei, pronto.
Agora, tem aquele pessoal, tem um time bacana de pessoas que o dinheiro entra, elas pagam os compromissos todos e sobra uma parte que elas geralmente investem. E tem outras pessoas que o dinheiro chega e não dá. Elas pagam tudo e ainda fica faltando dinheiro. O mês acaba e ainda fica faltando dinheiro. São as pessoas que eu chamo de endividadas ou desequilibradas. Então, se você, não sei em que parte em que grupo você se localiza. Se você está nos equilibrados, se você está nos endividados, ou se você faz parte daquele grupo de investidores. Independente do seu grupo, se você quer alcançar resultados melhores do que esses que você tem tido, o que é que você precisa pôr? Atenção no foco, o resultado que você quer para você. Então vamos lá. Vamos supor que você seja desses que você já investe, mas você está achando que a sua reserva está muito ainda pequenininha e você quer aumentar mais a sua reserva. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar cuidar bem do seu dinheiro para que sobre mais para você investir. Vamos supor que você está lá no equilíbrio. Você fala, Evanilda, e não sobra nada. Ok? Então você vai ter que olhar para o seu dinheiro novamente, fazer um esforço, analisar, fazer outras escolhas para que comece a sobrar. E se você está com a vida desequilibrada, geralmente o desequilíbrio vem junto com uma coisa chamada desorganização. Então vai precisar da atenção do dinheiro para organizar antes de mais nada. Então você precisa definir o que é que você quer. Isso mesmo, você precisa definir o foco. Porque eu acabei de dizer para você o seguinte: onde você coloca a sua atenção, expande. Vamos supor que você tem aí algumas dívidas que você quer acabar com elas. Então você vai colocar o foco onde? Na riqueza, para sobrar mais dinheiro para você quitar as dívidas. Porque se você só focar em endividamento, o que o universo vai te mandar? Mais dívida, mais dívida, mais dívida. Então você tira a sua direção, o seu foco do endividamento e coloca na geração de riqueza. Porque quanto mais você ficar pensando no endividamento, mais o endividamento parece que até aumenta. Porque você tem que direcionar a sua atenção, o seu foco para aquilo que você quer. Sim, exatamente isso. Porque já falamos aqui que a pessoa rica é uma pessoa proativa. Ela entra em ação, ela é dona da vida dela. Você precisa dar atenção para o dinheiro. Porque o dinheiro, a atenção que você dá ao dinheiro, você vai atrair mais dinheiro para você. E você precisa gastar menos do que você ganha. Ok. Você vai falar para mim, que isso, Evanilda? Não dá para fazer de jeito nenhum. Mas esses tempos que nós estamos vivendo agora, tempos que nunca foram vividos na nossa sociedade, tempos de isolamento ou distanciamento social, de pandemia, muita gente está descobrindo que precisa aprender coisas novas. Muita gente está entrando em contato comigo, está me mandando e-mail, está mandando WhatsApp, está entrando nas minhas redes sociais, dizendo o seguinte: nossa, eu nunca imaginei que aquela reserva, Evanilda, que você sempre falou, aquela reserva financeira que eu devia ter, aquele colchão de liquidez, aquela reserva minha que você sempre falou para eu construir reserva fosse tão importante como agora. E muitas pessoas me mandaram mensagem agradecendo: Evanilda, ainda bem que eu te ouvi, que eu fiz a minha reserva e que nesse momento de pandemia eu tenho uma reserva que eu posso usar. Então, as informações que eu trago aqui nessas lives são informações bem objetivas. Se você tem me acompanhado, as lives de abril, elas têm sido baseadas num dos livros que eu recomendo a leitura para todos os meus alunos, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. E esse livro, ele traz muitos ensinamentos a respeito da criação e conservação da riqueza. E hoje, o gastar menos do que você ganha é imprescindível. E agora eu quero perguntar, o que é que você quer para você?
Eu vou perguntar com uma outra palavra um pouco mais forte. O que realmente você quer para você? Porque existe um caminho, existe um passo a passo. Tem um modo de fazer, mas eu preciso saber o que você quer para você. Porque sempre que existe um caminho, um passo a passo, de uma coisa que você não fazia, você precisa aprender coisa nova. E tem um outro segredo que eu preciso compartilhar com você. Que toda vez que você chega para o seu cérebro com uma coisa nova para aprender, ele vai te puxar a perna. Ele não vai querer aprender. E eu vou te explicar por quê. O cérebro é sua melhor ferramenta. O seu melhor computador é o seu cérebro. Só que ele existe para te manter primeiro vivo. Ele quer que você esteja... Ele vai usar todos os artifícios que ele tem para que você se mantenha vivo. E pensar gasta muita energia. Ele sabe disso. Então, toda vez que você vem com uma ideia nova, que você quer implantar alguma coisa nova, um hábito novo, um exercício novo que você não fazia, ele sabe que você vai ter, corpo, mente, vai ter que gastar mais energia. E ele vai te puxar a perna no seguinte sentido. Ele vai falar para você, mas que é isso? Você nunca fez dessa maneira, faz daquela outra maneira lá que você está acostumado. Por quê? Ele quer que você entre no piloto automático. Porque quando você faz já é hábito, você já está no automático, você sabe mesmo simplesmente fazer isso, o gasto de energia é menor. Então, todos os meus alunos já sabem que toda vez que eles vão aprender uma coisa nova, eles têm que ter empenho, eles têm que colocar um pouco de esforço nisso. Então, é isso que eu sugiro para vocês. Primeiro, que vocês saibam exatamente o que vocês querem. Porque, gozado, né? Quando eu falo, você quer enriquecer, você quer ter muita grana, você quer ter uma vida financeira melhor do que essa que você tem? Todo mundo diz, eu quero, sim. Bacana, legal. É possível? Sim, é possível. Eu tenho exemplos de alunos que conseguiram isso. Agora, eles se empenharam. Não tem essa, eu quero ir pronto, vai cair do céu e agora, a partir de agora, tá tudo fácil. Você precisa colocar o seu esforço. E o seu esforço, você não precisa ficar sem dormir, você não precisa fazer jejum. Não é isso. Você precisa ter novos hábitos dia após dia. E um deles é gastar menos do que você ganha. E por que gastar menos do que você ganha? Para ter uma sobra. E quando você tem essa sobra, o que você faz? Você coloca essa sobra para trazer mais dinheiro para você. Simples assim. Mas antes da gente falar isso, como é que a gente vai fazer para que você tenha mais dinheiro com o seu próprio dinheiro? Eu quero saber o seguinte. Como você gasta o dinheiro que chega nas suas mãos? Muita gente, mas muita gente mesmo não sabe. Porque quando eu faço essa pergunta você sabe na ponta do lápis? Que não é na ponta do lápis. Ponta do lápis é uma maneira de falar. Porque hoje muita gente usa o computador para fazer cálculos, planilhas, anotações, e também está tudo certo. A gente não usa mais fazer anotação à mão. Mas tem gente que ainda faz anotação à mão, também não tem problema algum. O importante é o seguinte, você sabe para onde está indo o seu dinheiro? Quanto dinheiro? Até muito legal, porque na segunda-feira eu fiz a seguinte pergunta durante a live. Quanto dinheiro já passou pelas suas mãos desde que você começou a trabalhar? Desde que você teve rendimento, dinheiro na sua mão. Quanto de dinheiro já passou? Eu vou até repetir essa pergunta, porque essa pergunta é muito legal. Quanto de dinheiro já passou pelas suas mãos desde que você começou a trabalhar e esse dinheiro não ficou? Essa é a parte mais dura é a parte mais dura dessa pergunta, porque olha, você lembrar do tanto de dinheiro que já passou pela sua mão é uma delícia. Mas quanto realmente de dinheiro já ficou na sua mão e que você investiu esse dinheiro? Porque, inclusive, nesse livro que eu acabei de citar aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, que traz essas leis sobre acumulação de riqueza, eles têm uma frase que diz o seguinte: de tudo que você ganhar,
conserve uma parte para você. De tudo que você ganhar, conserve uma parte para você. E agora eu te pergunto, você tem reservado uma parte do seu dinheiro para você? E por que é importante reservar uma parte desse dinheiro? Para várias questões. Mas vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que você está com a vida equilibrada mesmo, que você está pensando justamente em guardar dinheiro, em ter mais dinheiro e em gerar riqueza com o seu dinheiro. Mas pensa aí, se você, desse dinheiro todo que você ganhou, você tivesse guardado 1/10 de tudo que passou na sua mão. Vamos imaginar, ok, deixa o passado, vamos pensar agora. Do dinheiro que passa hoje pela sua mão, tire 10% e imagina nesse 10% em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos. Já imaginou? E eu tô pedindo para você imaginar só em quantidade o dinheiro mesmo. Faça aí uma conta rápida, uma multiplicação simples, porque eu ainda não falei para você colocar o fermento, porque existe um fermento. Porque você pode colocar esse dinheiro para ganhar juros. E juros sobre juros sobre juros, que são chamados os juros compostos, que eu chamo de fermento mesmo, um temperinho para o seu dinheiro render mais ainda. Mas vamos lá. Então a pergunta que eu fiz é o seguinte, que se você guardasse 1/10 de tudo que você ganha hoje, e se você guardasse todo mês 1/10, quanto seria esse dinheiro? Em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos? Seria um pouco mais de dinheiro? Porque às vezes a gente não para fazer essa conta, né? Você vai mesmo aí no dia a dia, chega o dinheiro, você gasta, tem muitos compromissos, a vida é corrida. Mas o que está acontecendo nesse período de quarentena? O ritmo diminuiu e as pessoas estão tendo tempo para pensar nas finanças, e muita gente não só está tendo tempo, elas estão tendo a necessidade. Porque tem pessoas que o salário vai ser reduzido, outras pessoas estão com receio de serem demitidas, outras pessoas que tinham outras, vamos dizer, outras ideias, que iam sair de férias ou outros planos e que precisaram se recompor, refazer as contas e tudo mais, porque a vida mudou. Então, realmente, essa quarentena não estava nos planos de ninguém. Mas todos estamos envolvidos, todos, ninguém ficou de fora. E estamos repensando na nossa vida. Então, se você quiser ficar rico, e todo mundo que está aqui, eu imagino que queira ficar rico, o que é que você precisa? Economizar. E o dinheiro que você economizar, ele deve ser usado para te trazer abundância. Mas como trazer abundância? Trazer abundância de propósito. Porque dinheiro requer atenção em dinheiro. Exatamente essa maneira que os ricos pensam. Então, se você quer enriquecer, que tal você pensar do jeito que os ricos pensam? Porque nós precisamos falar ainda a respeito dos juros compostos. Porque eu falei agora mesmo a respeito de um fermento, não é? Que é você colocar o seu dinheiro para render. Essa noção todo mundo tem, porque o investimento é muito tradicional no Brasil, continua sendo, apesar que o rendimento caiu muito, é a caderneta de poupança. Então, no mínimo do mínimo, a pessoa entende que se colocar o dinheiro em caderneta de poupança, ela deixar passar 30 dias, fazer esse dinheiro que ela depositou aqui, se fizer aniversário, quando ela for pegar esse dinheiro é um pouco mais. Claro que com os juros oficiais da economia estando muito pequenos, esse dinheiro, esse valor a mais está ficando muito menor. E não tem jeito, é até uma felicidade a taxa de juros da economia ser uma taxa baixa. Todos nós ganhamos com taxa de juros bem baixa e inflação sob controle.
Mas isso é uma conversa para outro momento. Mas vamos voltar aqui a falar dos juros compostos. Então, o que acontece quando você deposita o seu dinheiro e põe o seu dinheiro para trabalhar para você? Então, você depositou o dinheiro hoje, daqui a 30 dias você tem mais, e você põe um pouco mais, e põe um pouco mais. Então, o que vai acontecendo com o seu dinheiro? Ele começa a crescer. Mas você não fez nada, entre aspas, né? Os juros fizeram com que o seu dinheiro crescesse. E à medida que você coloca mais, e você coloca mais, o seu dinheiro vai crescendo um pouco mais, um pouco mais. Então, uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com você aqui que está me assistindo, que quando meus alunos que não tinham o hábito de poupar e começaram a fazer isso e a acompanhar o investimento, eles ficam muito felizes. Por quê? Porque quando você investe não só na poupança, tem muitos outros investimentos para você colocar o seu dinheiro, o que acontece? O dinheiro começa a crescer, começa a crescer. E hoje está tão moderno tudo isso, porque você vê isso no seu celular. Porque os bancos têm app, ou as corretoras têm app, então você consegue acompanhar o rendimento do seu dinheiro no app aqui na sua mão. Inclusive, eu já disse, repito, que o Tesouro Direto também tem app, você pode baixar aqui o programa do Tesouro Direto no seu celular e você acompanhar o rendimento dos seus investimentos. Então isso é muito motivador, porque você precisa ter motivos para você se esforçar. Porque se você não teve o hábito de poupar, se você não teve o hábito de dar atenção para o seu dinheiro, se você não teve hábitos de proatividade em gestão financeira, tudo isso é coisa nova. Então o dinheiro vai ficar com você à medida que você der mais atenção para ele. E uma das coisas, dos motivadores é isso, é esse ponto de você, mesmo começando a investir com valores modestos, você vai ter mais motivação quando você vê o seu dinheiro rendendo. Eu preciso explicar para você que existe uma diferença entre aqueles juros quando você vai pegar dinheiro emprestado, que eu chamo juros de tomador do dinheiro. Você pegou emprestado o dinheiro para usar em alguma necessidade que você teve. E aqueles juros do investidor, é quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. Ou seja, quando você pega dinheiro emprestado, os juros são muito altos no país. Esses, mesmo tendo diminuído, ainda são muito altos. E quando você vai investir, os juros são mais modestos. É uma realidade. E é assim que acontece. Só tem um detalhe. À medida que você coloca a sua vida financeira em ordem, à medida que você tem mais organização e mais dinheiro, você pode obter outras vantagens. Ou seja, você pode investir em produtos que rendam mais. Mas existe é um degrau, é uma escala que você vai subindo. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é cuidar bem do seu dinheiro. Então, se dinheiro requer atenção em dinheiro, e que as pessoas ricas, elas cuidam da própria vida, então você precisa cuidar da sua vida financeira. Essa história de reclamar, nossa, é porque o banco, é porque o governo, é porque outra pessoa, são os impostos, é meu chefe, meu pai, minha mãe, esquece. Você precisa assumir a responsabilidade da sua vida financeira. O fato de você dizer a culpa é do outro não vai te ajudar a enriquecer. Se você deseja enriquecer, você precisa ter a atitude dos ricos. Isso mesmo. Aqui um comentário muito legal. Dinheiro não aceita desaforo e não aceita mesmo. Já tinha falado isso em outras lives. Se você não cuidar bem do seu dinheiro, ele vai embora de você. Agora, tem um detalhe. A partir do momento que você cuida dele e cuida muito bem, ele responde. E responde positivamente. Vamos revisar os conceitos que eu já te trouxe aqui? Eu disse o seguinte, que as pessoas ricas têm a seguinte ideia em mente. Eu crio minha própria vida. Então, que tal você incorporar essa ideia também e você, a partir de hoje, criar a sua própria vida? Pode ser que você já faça isso. Você vai dizer, não, Evanildo, isso aí eu já faço. Ok? Coloque mais um tempero, coloque mais intenção. Eu crio minha própria vida.
Então você pode criar, se você cria a sua própria vida, e que hoje eu te passei o conceito que dinheiro requer atenção ao dinheiro, então dê atenção ao seu dinheiro. Reconheça que o dinheiro é importante em nossa sociedade. Eu ainda vou fazer uma live a respeito de crenças sobre dinheiro. Nossa, isso aqui dá eu acho que isso aqui dá um mês inteiro a gente falando de crenças. E por que eu falo de crenças? Porque eu também tive que superar minhas crenças a respeito de dinheiro. Na nossa sociedade, às vezes, ter dinheiro envolve não ser espiritual. Que o dinheiro é coisa mundana. E que se eu quero ser um ser espiritual, eu não posso dar tanta importância ao dinheiro assim. Então existe isso na nossa sociedade. E muitas pessoas, quando eu pergunto, e aí, você já pensou em ser uma pessoa milionária? A pessoa olha para mim e arregala os olhos, mas o que é isso? Até vou compartilhar uma coisa com vocês, assim, muito legal. Que teve uma semana, a propósito disso, de você quer ser milionário, e eu fiz essa pergunta. E eu fiz essa pergunta e fiz online, porque muitos, hoje em dia, claro, com a quarentena, eu só estou atendendo meus clientes e alunos online. Mas, antes da quarentena, existia a possibilidade do cliente, o aluno, vir até aqui, ou ter atendimento à distância. Mas numa determinada semana, por coincidência, eu fiz uma enquete com alguns clientes que eu estava atendendo em projetos personalizados, e eu perguntei para esses clientes, naquela semana, o que eles achavam ser, por exemplo, assim, falei, vamos usar um faz de conta aqui. De manhã você foi olhar a sua conta no banco, e agora eu quero fazer isso para você, fazer essa pergunta para você também que está me assistindo. Você foi para o banco, ou hoje você nem vai, né? Você olha mesmo no seu celular, no app, ali você vê. Você olhou o seu saldo e você viu lá que tinha, por exemplo, 500 mil reais. Ou se você quiser mais, imagina que tem 1 milhão lá na sua conta. Você levou um susto, você ligou para o banco, falou com o seu gerente ou com a sua gerente e falou, nossa, mas tem 1 milhão aqui na minha conta, que é isso? Acho que depois foi por engano. E o gerente fala para você assim, não, isso aí é seu mesmo. E olha, esse dinheiro que está aí, já foram descontados os impostos, esse dinheiro é seu. E aí? Aí eu perguntei para os clientes daquela semana, falei, como é que você se sentiria se você tivesse 1 milhão lá na sua conta e o dinheiro é seu? Para aí, pensa um pouquinho, como é que você se sentiria? E você, como é que você se sentiria? Eu vou compartilhar com você o que meus clientes disseram para mim naquela semana. Teve gente que disse que ia sentir medo, outro ia sentir desconforto, outro ia sentir insegurança, outro não ia, e ainda ia acreditar que não era verdade. E o que eu percebi? Que eles tinham receio que eles não soubessem lidar com aquele dinheiro. Nem que eu fosse, vamos supor, se eu investir e perder tudo, ou se alguém da minha família vier e pedir para mim emprestado, nossa, e se me assaltarem? Olha, gente, foi assim uma coisa muito interessante. E olha que foi uma conversa assim, um levantamento assim, não era uma pesquisa por escrito, eu só queria perceber o que aqueles clientes daquela semana iam sentir se tivesse muita grana na conta deles. E ninguém me disse, nossa, eu ia achar assim o máximo, eu ia ficar super feliz. Não, foi de apreensão. Então, isso eu trouxe para vocês, imagine, para vocês pensarem como é que está a nossa cabeça. Que crenças sobre dinheiro nós ainda temos na nossa cabeça. Eu falo nós porque eu já eliminei muitas crenças e eu continuo trabalhando para eliminar outras. Então, na nossa sociedade, o dinheiro é importante, porque senão você não compra alimento, você não compra remédio, você não tem uma boa habitação, você não vai de um lugar para outro. Então, você precisa do dinheiro para viver. Agora, se você tiver mais dinheiro, você vai viver com mais conforto, com mais segurança, com mais tranquilidade. E qual é o problema? Nenhum. Não há problema se você ganhar o dinheiro com honestidade.
Acontece que muitas vezes os exemplos que nós vemos são exemplos de desonestidade, mas tem muita gente honesta nesse país. E que tudo bem se ganharmos o dinheiro com honestidade e muito dinheiro. É tudo muito bom. Então você, trabalhando com a sua mentalidade e lembrando que é onde você coloca a sua atenção, a expansão, então no momento em que você coloca a sua atenção no dinheiro, o que acontece? Ele cresce. Lembrando que é importante gastar menos do que você ganha. E por que é importante? Porque com a sobra, com a diferença, você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você. Você vai plantar sementes de dinheiro. Você vai querer ter muitos pés de dinheiro na sua plantação. E para mim, eu digo, pés de dinheiro são investimentos. Investimentos hoje, investimento amanhã, investimento depois. Porque para você aproveitar as oportunidades no mercado, você precisa ter as contas equilibradas, você precisa ter a sua reserva de emergência já montada, preparada, tudo bem arrumado, para você então começar a buscar outras oportunidades. Então, às vezes, a pessoa fica tanto numa desorganização total que ela perde oportunidades. E sempre existem oportunidades. E tem gente ganhando dinheiro mesmo com a crise. Tem gente ganhando dinheiro mesmo com o mercado como está hoje, com a quarentena, com o distanciamento social. Tem muita gente aproveitando oportunidades. Mas se você não tiver com as contas organizadas, você vai me desculpar. Então você precisa dar os primeiros passos. Organização financeira é a chave. E eu quero saber se você vai continuar me acompanhando aqui, porque todas as lives eu falo um pouco a respeito de organização financeira, eu falo a respeito dos segredos da riqueza, eu falo como é que você pode tomar muito bem conta do seu dinheiro, como é que você faz para enriquecer. Então eu espero realmente que você me acompanhe e nós vamos continuar falando sobre todas essas oportunidades que podem surgir para quem cuida muito bem do dinheiro. Então, uma oportunidade que eu falei hoje é o seguinte: gastar menos do que você ganha, mas ter a mente de pessoa rica. Porque o que a pessoa rica faz? Ela aceita que dinheiro é importante na nossa sociedade. Ela sabe que para ter dinheiro você tem que dar atenção ao dinheiro e ela põe a mão na massa. Porque ela sabe que ela é a pessoa responsável pela própria vida. Tudo bem? Então eu espero realmente que você seja uma pessoa proativa. Para ter dinheiro, você precisa querer ter dinheiro. Que as pessoas ricas enriquecem porque, em primeiro lugar, elas desejam enriquecer. E para enriquecer não tem saída. Você precisa cuidar muito bem do seu dinheiro. E como falamos hoje aqui, dinheiro não aceita desaforo. Ok? Então eu espero ter contribuído hoje com informações para você colocar o seu dinheiro no rumo certo, que você dê atenção ao seu dinheiro, porque onde você coloca a sua atenção, há expansão. E a gente se encontra na próxima live, que vai acontecer segunda-feira próxima, mais uma vez às 21 horas. Ok? Até breve!